Olá, um abraço de volta aqui no Gente de Vitória, no TV News. Hoje, com um assunto muito especial. Ser Eu. vitorioso, temos também Desliga aqui. que acreditar, ter fé naquele que nos prepara novos caminhos para nossas vidas. Então, hoje vamos falar de algo importante, vamos falar do amor de Deus, algo que está precisando, né, se falar em programa, para as pessoas, em qualquer lugar, de comunicação, trazermos também esses assuntos, falar de fé, falar do amor de Deus, trazer uma mensagem de fé para as pessoas. Nós estamos precisando, trazer este amor, mostrar que existe algo maior, além de só ficarmos as coisas daqui da terra. Vamos agora conhecer um pouco sobre o reino de Deus. Então, para que você seja uma pessoa de vitória, você precisa também cuidar do seu coração, da sua mente, da sua vida emocional. E agora nós vamos fazer uma palavra para você, neste momento aqui no quadro Gente de Vitória, nosso amigo Pablo Medina. Seja bem-vindo, Pablo. Obrigado, Vitória. Obrigado a toda a equipe, né, da TV News e do quadro Gente de Vitória, que é muito importante estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite, pelo respeito, né, pela confiança de falar de um tema que deveria ser corriqueiro, né, nas nossas vidas, porque na Bíblia fala que nossa boca fala do que o coração está cheio, né? Do que o teu coração tem falado, do que a tua boca tem falado diariamente, né? Porque as pessoas que têm buscado a Deus como refúgio, como fortaleza, como fé, como salvação, com libertação, a gente vê que a boca fala do que o coração está cheio. Do que você tem falado mais é do que seu coração está cheio, né? Então, como a minha boca tem estado cheio de Deus, né, meu coração está cheio de Deus, eu amo falar da palavra de Deus, amo falar daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está para fazer e as promessas dele para a gente, né? E uma coisa que, quando eu estava saindo de casa, Deus foi muito claro comigo, de falar sobre um assunto que da nossa missão aqui como cristão, né. Então, quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, lá no livro de Mateus, capítulo 28, ele falou assim: "Todo o poder me é dado sobre os céus e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Então a gente vê que a ordem de Jesus foi de fazer discípulos, né, pessoas iguais a ele. Então os discípulos eram imitadores de Jesus, na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir. Ele ensinou todas as coisas e os discípulos são aqueles que imitam o seu mestre. Então Jesus falou: façam discípulos. Essa foi a ordem. Ele não falou: façam ministérios, façam isso, façam templos. A ordem dele não foi essa. Foi ir de fazer discípulos. Isso não é uma crítica a quem tem ministérios, tem muitos ministérios abençoados por todo o mundo, né? Mas a ordem dele justamente é fazer discípulos. E outra ordem que ele deu também para todos os seus discípulos está lá em Lucas capítulo 16. Ele fala, né? Portanto, ide, preguei o evangelho a toda criatura. Em meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, né? Expeliram demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não causará dano algum. De graça recebestes, de graça dai. Então, em cima disso, eu vejo que nós, como igreja, a igreja é aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, eu vejo que hoje tem tido muita confusão no mundo cristão, nos ministérios em geral, porque as pessoas não experimentaram um novo nascimento. Nós sabemos, biblicamente falando, que nós temos, todas as pessoas que nascem, já nascem com uma semente adâmica, de Adão, né? Deus, quando criou o homem, criou ali no jardim do Éden, e falou: olha, governe sobre todas as coisas. A ordem de Deus foi a gente governar sobre a terra,
né? E teve um momento que o homem, a mulher, biblicamente, né, quem crê na palavra, fala que a mulher pegou o fruto, ela foi seduzida pela fruta, e ela comeu e deu ao homem e comeu também. Naquele momento que o homem comeu, e Deus tinha dado uma ordem para Adão: olha, de tudo que tem aqui é seu, usufrua, mas daquele fruto que está ali, naquela árvore, você não poderá comer, porque quando você comer, certamente você vai morrer. E o homem vai e come. E quando ele come, os olhos deles são abertos, eles veem que eles estão nus. E ali entrou o pecado no mundo através de Adão. Tanto é que a Eva não era para ter, as mulheres não eram para ter dores de parto, mas por causa da desobediência ali, ela falou: agora as mulheres, vocês vão dar luz com dores de parto. E muito mais forte falou para o homem: toda a terra será maldita por sua causa. Pegando o início, também depois eu volto aqui com você para esse assunto. Você falou que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente recebe algo de Deus, é para a gente passar aquilo que nós temos para o outro, se preocupar que o outro precisa receber também. Exatamente. Então, sim, o que você está falando aqui agora, né, esse assunto, tem muita gente ainda leiga, ainda, que acha que Deus está tão distante, que ele não consegue se aproximar de Deus. Quando a gente fala para uma pessoa: Deus te abençoe, a pessoa não recebe aquilo ali como uma bênção para a vida dela, porque ela se sente que ela não está dentro desse contexto, né, de poder estar dentro da bênção do pai, né? Não conhece. Muita gente leiga ainda que não sabe que tem um pai. Isso é verdade. E a grande desejo de Deus é ser amigo da gente, além de pai, né? E tanto é que quando em João capítulo 15 ele fala: olha, para os seus discípulos, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo os amigos. Então Deus quer que a gente seja amigo dele. De chegar, quando eu estou conversando com você: Deus, meu dia não foi legal, eu estou ansioso, amanheci ansioso. Não ter, mesmo que você tenha uma caminhada enorme, né, de conhecimento da palavra, tem dias que você não acorda bem, nem todos os dias nós acordamos 100%, né? Então é isso para a gente: opa, hoje não estou legal, hoje não estou bem, e conversar com ele como eu estou conversando com você. Por isso que na Bíblia fala: a intimidade maior está dentro do seu quarto. Vai, entra dentro do seu quarto, fala com ele, e ele em secreto vai te abençoar. Então o melhor lugar para a gente estar na presença de Deus é no nosso quarto, nessa intimidade. Ele quer ser íntimo da gente, de conversar e falar, né? Então, e quando eu vejo assim que muitas pessoas que estão em ministérios há muitos anos, talvez não tenham entendido o que é o novo nascimento, né? Quando Jesus conversou ali com Nicodemos em secreto, né? Porque ele era muito importante e ele não queria ser visto com Jesus, porque Jesus era tido como um rebelde, né? Ele foi se encontrar com Jesus. Ele falou: olha, Nicodemos, importa que o homem nasça de novo da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E ele não tinha esse entendimento. Eu, sendo velho, 80 e tantos anos, eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo, que já morreu, né, para nascer de novo. Não, aquele que nascer da água e do Espírito. Porque uma coisa é quando a gente nasce dos nossos pais, nós somos uma semente dos nossos pais. Mas quando nós cremos no nome de Jesus, ele fala: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aquele que crer e for batizado será salvo. Então existe uma realidade dentro do batismo que poucas pessoas conhecem. Existem realidades incríveis, maravilhosas dentro da ceia, né, que a gente pode falar em outros programas também. Então esse meu chamado de estar despertando nas pessoas sobre a importância do novo nascimento. Porque, como eu falei, quando nascemos, temos a semente de Adão. Quando cremos no nome de Jesus, somos batizados, cremos que ele é o Filho do Deus vivo, né, e queremos seguir a ele como ele é, aí nós recebemos e nos batizamos, nós recebemos aquela semente incorruptível. Agora, a nossa semente não é mais a semente de Adão, é a semente de Cristo. Então, existe uma nova natureza na gente. Nós somos nova natureza. É isso que as pessoas não entendem. Porque eu vejo muitas pessoas em diversos ministérios, eu estou generalizando para não ser
focar em um lugar ou outro, quem está certo, quem está errado, não sou juiz. Mas as pessoas vivem uma luta constante contra o pecado, contra aquelas coisas, não conseguem deixar vícios antigos. Parece que eles acham que Deus só veio dar uma maquiada na gente, né? Ele veio dar uma melhoradinha na gente. Mas na verdade Deus quer que a gente morra com Ele, com Jesus Cristo, como Ele morreu na cruz, e quando Ele ressuscitou, a gente ressuscitou com Ele. Então, essa nova semente, fica fácil você enfrentar as coisas. Porque, como diz na palavra, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque vocês não estão embaixo da lei, mas embaixo da graça de Deus. Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Que a gente não deve ficar lutando. Eu não tenho que lutar para agradar a Deus. Eu não tenho que fazer, eu tenho que evangelizar, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais. Como se fosse uma busca incessante de você agradar a Deus. Mas em Cristo, Deus olha para nós que somos justos diante dele. Mesmo com nossas fraquezas, nossas falhas, somos justos diante de Deus. Então, eu não tenho que lutar para ser bom. Eu não tenho que lutar para fazer a coisa certa. Eu não tenho que lutar para vencer a promiscuidade, para vencer a pornografia. Eu não tenho que lutar, porque a minha natureza é outra. Então, enquanto as pessoas não nascerem de novo, essas guerras vão ser constantes na vida deles. E até mesmo muitas pessoas, quando eu prego o evangelho, e quando Jesus falou para os seus discípulos, falou assim, olha, o que está escrito na lei? Não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo que todo homem que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ele. Então, como é que eu vou conseguir, neste século, vencer isso se não tiver uma nova semente, um novo nascimento? Fica difícil. Tem que estar guardando sempre o coração. Exatamente. O coração vem para a mente e isso vai causando um afastamento daquilo do propósito de Deus, né? Porque para você vencer isso aí, você precisa guardar o coração. Exatamente, porque até um dos profetas também fala de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Então, mas agora o nosso coração também, Deus falou, eu transformarei o seu coração de pedra em coração de carne. É outra promessa. Então, quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor, Salvador, nosso Libertador e o nosso guia, através do Espírito Santo que vem habitar em nós, porque Pedro, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, a primeira pregação do apóstolo Pedro, está ali no livro de Atos, 3.000 pessoas se converteram. Né? De várias nações, de diversos lugares, 3.000 pessoas ouviram aquele chamado de Pedro, a pregação. E aí eles perguntaram, e agora, o que faremos, irmãos? Aí Pedro falou, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, hoje o Espírito Santo habita em nós. É por isso que na palavra diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, é o rio do Espírito. Então, é normal eu fazer a vontade de Deus, é o normal a semente que está em mim, é normal fazer a vontade de Deus, obedecer. Eu não tenho que obedecer, não tenho que fazer. A minha natureza leva a isso. Porque quando a gente vê lá no livro de Gálatas, capítulo 5, fala do fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito. No único fruto, ele tem todas essas coisas, bondade, benignidade, domínio próprio, temperança, amor, alegria, está tudo isso, quando recebemos, isso vem habitar em nós. Então, essa é a nossa natureza. Então, a pessoa que é simplesmente uma religiosa, né, que não se aprofunda na intimidade com Deus, ela vai ficar sempre lutando para agradar a Deus, mas ela não teve um novo nascimento ainda. É isso que ele quer que a gente experimente. Ô Pablo, uma das coisas que a gente percebe que faz parte também do novo nascimento, é o perdão. Perfeito. Quem nasceu de novo, uma nova criatura, ela tem facilidade de perdoar. É como se uma página virasse a cada momento da sua vida. Você esqueceu, aí amanhã já é outro dia, aí as pessoas que ainda não conseguiram ter esse novo nascimento, elas são rancorosas, elas guardam mágoas, elas querem que a pessoa deseja o mal ao outro também. Então isso também faz parte de quem ainda não experimentou um novo nascimento, né? Perfeita a sua colocação, Vitória. A gente vê quando Jesus estava ali sendo crucificado,
e as pessoas blasfemando, xingando, brincando, desce aí, você não é o filho de Deus. E ele simplesmente vira para o pai e falou, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, essa natureza que estava em Cristo também está em nós. A gente vê quando o Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, né? A gente vê também lá no livro de Atos, ele começou a mostrar que os próprios judeus, eles mataram Jesus. Eles levaram Jesus, eles quiseram matar Jesus. Né? E quando ele tem um discurso enorme dele, e quando ele estava discursando, na Bíblia fala que os fariseus, os judeus, eles começaram a rinhar os dentes de raiva e apedrejaram ele até a morte. Agora, interessante, ele não ficou chateado, Deus, eu estou pregando a tua palavra, eu estou sendo apedrejado aqui. Não, ele olhou, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A mesma palavra que Jesus fez, ele estava, porque a semente de Jesus ali na cruz estava também em Estevão. Por isso ele podia perdoar com grande facilidade. Então, acho o chamado de Deus hoje, para todos nós que estamos aqui assistindo, é uma coisa que eu tenho aprendido. Eu não sou um expert em tudo isso, mas essa nova natureza me faz ter autoridade em falar algumas coisas. Né? Então, por exemplo, eu quero contar até uma experiência que eu tive num congresso que eu fui. Foi do Diante do Trono, há muito tempo atrás, uns 10, 15 anos que eu fui. Uma caravana, saíram 2 ônibus aqui de Itabuna. E nessa palestra, nesse congresso do Diante do Trono, foram 4 dias na Lagoinha. E eu acho interessante que eu estive lá e foram palavras tão maravilhosas, eu fico me enchendo de Deus, me enchendo de Deus. Eram dias tão maravilhosos, porque quando você está íntimo de Deus, a palavra dele entra de uma forma diferente. Eu ficava constrangido, meu Deus, eu quero conhecer mais o Senhor, aquele anseio, né? E tinha dias que o pessoal saía para almoçar, eu falei, não quero almoçar, eu quero ficar aqui. Eu ia para a galeria, que é muito grande lá, ficava chorando na presença de Deus. E aí, quando foi no penúltimo dia, nós estávamos chegando no hotel, o ônibus, e aí quando chegando no hotel, o Espírito Santo falou para mim, falou, Pablo, fale para aquela irmã, Celi, que você quer orar por ela, ver se ela aceita. Aí eu, na hora, quando você está com uma intimidade com Deus e está fluindo o Espírito Santo, você não tem dúvida que ele está falando. Aí eu falei, irmã Celi, será que eu posso orar pela senhora? Ela falou, claro, meu filho, pode sim. Aí eu falei assim, você está com quem no seu quarto? Eu estou com a minha filha, posso subir para orar com a senhora? Claro. Aí quando eu estava descendo do ônibus, o Espírito Santo falou outra coisa. Falou, Pablo, fale para a irmã Celi escolher 7 pessoas aqui dentro do ônibus para servirem de testemunha pelo que eu vou fazer ali no quarto dela. Aí eu falei, irmã Celi, Deus falou para você escolher 7 pessoas aqui para servirem de testemunha ali no quarto. Ela falou, claro, e chamou 7 pessoas que estavam ali, todas no congresso também. Aí subimos, enquanto o pessoal estava se acomodando no quarto, eu abri uma palavra, né, sem querer caiu ali. E foi justamente numa passagem no livro de Atos, que fala sobre um rapaz chamado um jovem Eutico. Na Bíblia fala que Paulo estava pregando, ele estava no 3º andar, e pregando durante horas e horas, esse jovem Eutico estava sentado no parapeito da janela. E ele adormeceu, e com o tempo ele adormeceu e caiu. E quando ele caiu, ele expirou morto. Aí as pessoas desceram correndo, chorando, pranteando em cima dele. E o apóstolo Paulo falou assim, olha, não temam, ele apenas adormece. Pegou a mão dele em nome de Jesus e levantou e continuou pregando a noite inteira. E essa foi a passagem. Aí eu olhei para a irmã Celi, que Deus falou para orar por ela no quarto. Falei, irmã Celi, se Deus tem poder para ressuscitar um morto, quanto mais isso que a senhora está passando. Mas eu não sabia o que ela estava passando. E quando eu falei isso, ela se ajoelhou no chão e começou a chorar, prantear. Falou, obrigado, meu Deus, obrigado, o Senhor me ouviu, o Senhor me ouviu. E ela foi contar a história dela, por que ela foi para esse congresso. O intuito dela de ir no congresso, que alguém lá da cúpula do congresso, Ana Paula Valadão, André Valadão, a Osanete, que é a líder de intercessão do Diante do Trono na época, e acho que ainda é, que orasse por ela. E aí ela falou, mas Deus preferiu que fosse de outra forma, Pablo. Porque eu já tenho uma irmã que morreu de câncer, um irmão que está em tratamento, e eu estou com o meu útero todo tomado de pólipo. E eu vim para que Deus me curasse. Eu falei, então, a sua fé já te curou. Deus ouviu a sua oração.
Aí simplesmente nos abraçamos, vamos orar só agradecendo. E abraçamos todas aquelas pessoas ali e foi uma presença de Deus que inundou o quarto. A gente não queria nem parar, o tempo todo mundo glorificando a Deus de uma forma linda. E nos despedimos, voltamos. No outro dia, voltamos para Itabuna. Chegamos na segunda, 6 horas da manhã. E quando foi, aí me despedi dela, não vi mais a irmã Celi. Aí na época eu era líder de jovens de um ministério. E a Aliança, Jorge, que é o pastor de lá. E aí chega uma semana e meia depois a irmã Celi e o marido dela. Pablo, será que Jorge deixa eu dar um testemunho aqui para... claro, se é para a glória de Deus, ele permite. Aí ela falou assim, aí ele deu os avisos, eu falei com ele e chamou o casal. Aí ela foi contar que quando ela chegou aqui em Itabuna, a médica já ligou para ela, falou, e aí Celi, como é que você tá? Você já está pronta para a cirurgia? Ela tinha uma cirurgia marcada para a quarta daquela semana. E aí foi quando ela falou assim, não, doutor, eu não vou mais fazer cirurgia, Jesus me curou. E a médica ficou extremamente preocupada, né? Falei, Celi, pelo amor de Deus, você não pode desmarcar isso. Você sabe como é difícil marcar pelo SUS, o médico é amigo meu, e tá tudo, o seu caso é grave, tem que fazer tratamento. Não, Jesus me curou, doutora. E ela falou, Celi, então vou fazer o seguinte, eu não duvido da sua fé, mas vem aqui no meu consultório à tarde, vou com um amigo meu que ele tem, faz ultrassom, vamos fazer um ultrassom, não vou desmarcar essa cirurgia, mas vou fazer um ultrassom. E aí fez ultrassom e ela levou esses 2 ultrassons lá na igreja e mostrou o antes, o útero dela todo tomado por pólipo e mostrou o exame depois que ela fez, o útero dela limpo como se fosse de uma criança. Então somente Deus pode fazer essas coisas. Então uma das coisas que eu vejo quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala, quando eu preguei a palavra para vocês, não foi com palavras persuasivas nem sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito Santo e do poder. Né? Então eu vejo assim que os milagres que Jesus fazia, ele falou para os discípulos, vocês farão as mesmas coisas que eu fiz e farão maiores ainda, porque eu vou para o Pai e vocês vão fazer em meu nome. Então Jesus continua fazendo milagres. Então desde daquele acontecimento naquele quarto, eu tive mais ousadia para orar por cura. E as coisas têm acontecido com muita frequência. Por quê? Isso para todos que foram chamados. Não sou eu, não é o Pablo, não é Vitória, mas os chamados foram para todos aqueles que crerem. Né? Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então eu tenho experimentado isso no meu dia a dia. E é por isso também que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 17, fala que esta geração que nós estamos vivendo está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Tem muita gente oprimida pelo inimigo, muita gente oprimida com doença, oprimida com escassez, com pobreza, com tantas coisas ruins. Então, e ele nos chamou para isso, para sermos canais de libertação no nome dele. É porque é o seguinte, como você falou, nesse versículo aí agora, nós fomos chamados para fazer as mesmas obras que Cristo, né, fez. Porque Cristo, ele vai nos usar como imagem e semelhança dele para poder operar os mesmos milagres, as mesmas obras que ele, né, que ele fez e trazer essa luz para o mundo, né, como você falou, muita gente oprimida, muita gente, famílias desgarradas, famílias passando por tantas situações, mas quando chega alguém que traz uma palavra para dessa família, já muda a situação daquela casa, né? É verdade. Muita gente oprimida, muitas famílias que estão passando por situações de guerra mesmo dentro de casa, que não tem unidade na família. Então, assim, as piores situações que estão acontecendo é dentro da família, dentro da casa, dentro de casa mesmo. Mas quando essa luz chega, muda aquela situação, né? Muda isso dentro da família. Então é necessário que chegue alguém e traga, né, esse alívio para quem está sofrendo. É verdade, Vitória. E a gente já está quase terminando o nosso horário aqui, né?
E no livro de João, capítulo 15, também fala que Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E ele fala que nós somos os ramos. Ele é a videira e nós somos os ramos dessa videira. Então a raiz, a base é Cristo e nós somos os ramos. Então o que aparece é a raiz? Não. O que aparece agora são os ramos. Então nós somos esses ramos. Então a gente tem que espelhar Cristo nessa terra. Trazer paz, trazer salvação, libertação. Eles nos chamam, então os ramos são esses. Então o que aparece são os ramos, não é a raiz. Mas nós fazemos tudo em nome dele. Então quando o Espírito Santo vem habitar em nós, porque também no livro de Romanos fala que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então a gente tem que aprender a ser guiado pelo Espírito. Eu fiz várias viagens missionárias que até as cidades que eu ia passar, era o Espírito Santo que falava as cidades que eu ia passar. As pessoas que eu ia procurar, era onde ele mandava. Então a gente tem que aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, ter essa intimidade, né? Então isso somente pode acontecer quando nascemos da água e do Espírito. Aí o Espírito Santo vem habitar em nós e agora do nosso interior flui rios de águas vivas. Essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês aqui, né? Eu não sei quanto tempo falta, né? A produção ainda não deu sinal, Não deu, né? Então vamos Mas eu aqui aproveitar. estou vendo que falta 1 minuto e pouquinho ainda aí. Mas uma coisa interessante, Pablo, é que às vezes as pessoas têm vergonha de falar de Jesus, né? Elas têm vergonha de trazer assuntos relevantes à fé. A fé cura. Como você tem tido tantas experiências de orar por pessoas e pessoas sendo curadas. Então a fé cura. Então assim, nós temos vergonha disso, de falar, chegar em público mesmo e declarar, né? Que Jesus, ele salva, ele liberta, ele cura, contar nossas experiências. Então só fala de quem teve experiências. Tem gente que vai dizer, que é isso, que bobagem, é porque não sabe. É verdade. Não sabe o que é bom. Então, nós só temos agora 1 minutinho. Certo. Deixa sua mensagem aí para mim, Tá bom. né, encerrar. Tá certo. Bom, gente, eu quero agradecer a Vitória por ter me chamado, né? É uma honra estar junto com você. Conheço você, a sua vida, a sua integridade, né? A sua força, a sua fé. Né? Agradecer também a TVI por mais esse espaço. E eu quero abençoar a vida de cada um que está assistindo, né? Que mais uma vez eu quero falar da mesma frase que eu falei quando eu terminei a última participação minha aqui, que você receba no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, tudo aquilo que Jesus fez na cruz por você, né? Isso vem libertação, vem salvação, vem cura, vem tudo aquilo que essa alma, o seu corpo necessitam, né? Que você receba isso em nome de Jesus. Amém. Então, nosso quadro de hoje foi assim bem especial. Porque quem dá tudo pra gente é Ele, quem sustenta é Ele, quem dá vitória é Deus. Então, nosso quadro hoje foi especial, falando hoje sobre fé. Então, que Deus abençoe você, sua família, tudo que você hoje, né, seus planos, e que Deus esteja presente na sua vida. E até o próximo quadro, em nome de Jesus.